Aí, pessoal do sétimo, tudo bem? Né, voltamos com as nossas aulas online, graças a Deus. E hoje aqui, né, os meninos do sétimo ano, sejam bem-vindos. E nós vamos estudar hoje o capítulo 3, Renascimento, né? E o Renascimento, ele começa na página 32, né? Vocês vão pegar o livro de vocês, abrir na página 32, para a gente começar esse conteúdo. E lá na página 32, 33, tem uma tela muito bonita, né? De Rafael Sanzio. O nome dessa tela é a Escola de Atenas. Ela tem mais ou menos, ela foi criada em 1509 a 1510. Ela é muito grande, ela é 70 por 50 centímetros. É uma tela muito cara, né? Muito cara. Então, vamos ver aqui, que aí mostra a Europa moderna em formação. Em formação? É informação. Era uma Europa que estava se reestruturando, né? Porque a Europa, por vários períodos, ela vive um período de trevas, que é o período medieval, que a humanidade, segundo, né, vários historiadores, diz que ela não evoluiu, não se desenvolveu. Então, é um período que a humanidade ela fica intacta, o ser humano ele não tem um desenvolvimento esperado pela sociedade. A sociedade ela não se desenvolve. Que todos vocês são sabedores que para a sociedade ela se desenvolver é necessário que a população que habita aquela sociedade ela se desenvolva, não é? Precisa do trabalho das pessoas, não só o trabalho muscular, né, o trabalho físico das pessoas, mas também o trabalho. Você já pensou a pessoa que inventou um telefone, a energia, né, a televisão? Então é uma evolução, é um orgulho para aquela sociedade que ele está vivendo. Evoluiu, cresceu, se desenvolveu. Então a idade média, ela é conhecida também como a idade das trevas, porque eles acham que a Europa ela não se desenvolveu. Ela passou por vários anos assim adormecida, era a mesma coisa. Não era que o povo ficava dormindo, mas não se desenvolveram. Eles acostumaram com aquela situação onde uma classe tinha o domínio e dominava as demais. Viu? E vocês hoje vão estudar isso. E aí, por que ele botou essa tela? Porque a gente está vendo aí uma evolução. Viu? Essa tela dele mostra essa evolução. Informação, muita gente, né? A gente vê pessoas escrevendo, pessoas discutindo, pessoas se movimentando. Viu? E um quadro no centro de uma igreja, vocês estão vendo aí, né? Porque tem imagens. E que essa imagem, ele começa, o pintor dela, ele começa a botar o ser humano no centro. Não é porque nas imagens anteriores até aqui, que os pintores pintavam, quem estava no centro era Deus. Né? Era a imagem do Deus criado pelos europeus. E agora que a gente já vê que quem é que está no centro da evolução? É o ser humano. Aí entra aquela teoria bíblica lá, né? Que faça por ti que eu te ajudarei. Então teve um período que eles acreditavam que Deus ia fazer tudo e o homem ficou parado, esperando Deus. Então o homem tem que fazer sua parte, segundo a história, né? Então, isso aqui é o final da Idade Média. Essa tela de Rafael Sanzio, ela mostra o fim da Idade Média na Europa, né? E o surgimento aí de um novo grupo social. Que grupo é esse que surge? A burguesia. Surge. Burguesia comercial. Ela altera a burguesia comercial, ela altera aquela história que vocês estudaram lá no 6º ano, a história do feudalismo, né? Que tinha um senhor que tinha um feudo e ele tinha o domínio de todo mundo que morava dentro do feudo. Ele tinha o domínio da produção dentro do feudo, não é? Então as pessoas que viviam lá eram escravos do feudo. Ou era escravo do senhor feudal, ou era escravo de quem? Da maior proprietária de terra da época. Quem era a maior proprietária de terra naquela época? Né? A Igreja Católica. Então, padres, bispo, papa também tinham domínio sobre a população. Né? Porque todo feudo tinha uma igreja. E todo mundo era obrigado a trabalhar para a igreja, para pagar dízimo para a igreja. Não é? Então, e era uma coisa que os impostos não faziam a população crescer. Eles eram escravos dessas duas classes sociais. Aí, quando surge, né, o burguês, que é o comerciante, dentro da sociedade, precisava comercializar. Então, é aí onde, pessoal, essa nova classe social, ela faz essa Europa se transformar. Então, chega o fim da Idade Média, final da Idade Média.
Estão entendendo? E quando é isso? Entre o século XV ao século XVII. Essas transformações da sociedade, elas se integram a uma nova visão de mundo para as pessoas da época. Então, aquela antiga cultura medieval, né, aquele pensamento, ele vai, né, deixando-se para trás. As pessoas vão mudando de ideia. A cultura, ela começa a seguir um novo caminho. Aquela cultura, ela é deixada, conservada deixada para trás mas eles começam a mudar. Viu? A gente tem que respeitar, mas não tem que viver eternamente do que foi mostrado. O que a gente tem que ter como cultura é o que vem de bem para a gente tem que conservar, mas não é obrigado a gente levar aquilo para a vida inteira. Viu? Os ensinamentos que a gente vai adquirindo, a gente vai botando em prática o que é melhor para a gente. O que não for, a gente vai deixando lá guardado. Né? Então, ignora o que você acha que deve ignorar, deixar de lado. Então, aqui é bem claro que era o início de um movimento que ficou conhecido com o nome, sabe de quê? Renascimento. E é isso que nós vamos estudar nessa aula de história. O renascimento da Europa. Né? Renascer, estava morto? Não, mas estava parado. Segundo os historiadores, estava parado. Então, com o renascimento, pessoal, vem uma nova visão de mundo para as pessoas que estavam vivendo naquela época, tá bom? Então, nós vamos estudar renascimento, humanismo, nós vamos estudar a reforma protestante dentro da igreja, nós vamos estudar a contra-reforma dentro da igreja, nós vamos estudar o absolutismo e o mercantilismo. Então, vamos ver aqui. Vamos lá para a página 34, capítulo 3. Abriram? Aí vamos acordar, né? Quem estuda de manhã tem que estar estudando no horário da manhã, quem estuda à tarde, estuda no horário da tarde, ou então cada um se adequa a seu horário. Eu quero que estudem, né? Então, aí tem o renascimento, tem uma mulher aí, né? Pelo tamanho do ser, a gente está vendo que é a imagem de uma mulher, uma escultura de uma mulher, né? E aí, permitido naquela época, né? Ave Maria, essa obra aí é de Michelangelo. O nome é Noite, é uma escultura de mármore, muito bonita, uma obra que foi feita, né, para um túmulo de Juliano de Médici, que era um Papa Clementino II, da Basílica de São Pedro. Foi colocada essa imagem aí. Ó, o pensamento, né, dele. Agora vamos lá falar sobre essa Europa medieval. Na Europa medieval, eu vou fazer aqui uma explanação, ler essa página, para a gente poder entrar, né, no que eu quero que vocês entendam. Na Europa medieval, o clero católico administrava as escolas e as universidades. Um domínio muito grande. Para os clérigos, havia um único caminho de compreender a vida, de compreensão para a vida. Sabe o que era? A fé e a religião. Assim, defendia uma visão chamada, né, pelos historiadores de teocêntrica. E aí está em negrito no livro de vocês. Vou colocar aqui para vocês não esquecerem. Essa teoria aqui. Está ligado o quê? Fé e religião. Se estudava em escolas de padres, com certeza ia estudar o quê? Só religião. Era todo mundo que podia frequentar as escolas? Não, não era. A gente sabe que você estudar no 6º ano, que era que estudava? Os filhos dos donos dos feudos, não era? Pessoa de classe mais alta dentro daquela sociedade. Então, vamos ver aqui. Ele diz, né, seguindo a linha de pensamentos dessa época, do período medieval, que essa vontade de Deus era considerada o centro do universo. Então, preste atenção, quem é o centro do universo nessa teoria teocêntrica? Se é a fé e a religião, então o centro do universo, eles consideram que Deus era o centro do universo. Ok? Então, vamos lá. Falam ainda, né, segundo essa linha de pensamento, de uma corrente filosófica chamada de escolástica, que procuram conciliar a fé e a razão. Defendiam que a verdade
absoluta estava onde? Em Deus. E onde era que ela era revelada? Na Bíblia Sagrada, na Escritura Sagrada. Dessa forma, nessa forma de ver o mundo, porém, já não correspondia às transformações que estavam no curso da Europa naquele período, século XI. Que já tinha uma urbanização grande, e a intensificação do comércio e enriquecimento de uma classe chamada burguesia, que era quem morava nos burgos, que começava a produzir, criar as primeiras oficinas, ver os primeiros artesãos, os primeiros sapateiros, né? E começam a criar roupas, calçados, chapéus, não é? Tecidos. E aí, ali, eles começam a enriquecer, vender seu produto e a enriquecer. Então, tem uma classe social chamada burguês, e ela vai crescendo. Então, para os burgueses, não é? Quando eles começam a crescer e a desenvolver a população de acordo com o comércio, e aí o comerciante, quando ele começa a vender produto, ele tem o quê? Uma ligação com outras pessoas, com o cliente. E aí tem o diálogo. E aí eles tiram, né, da cabeça das pessoas, eles vão fazer uma reflexão sobre as pessoas, que nem tudo está aqui dentro da religião, dentro da fé. Que os padres não tinham razão em tudo que eles pregavam, não, e nem os donos dos feudos. Que a população ela precisava se desenvolver mentalmente, para não ser escrava a vida toda. E aí, eles conseguem dinheiro vendendo os produtos, conseguem enriquecer e conseguem também a chegar no patamar onde estava quem? Os senhores feudais, os ricos, donos de terra, e a igreja, os representantes da igreja. Então, tinha que ter essa ligação entre eles, que estava tudo na mesma classe. E aí, aqui é claro que nesse contexto foram surgindo ideias. Essas ideias, elas pretendiam renovar os estudos tradicionais por meio da valorização de áreas de conhecimento. E aí vem a área de história, filosofia, literatura, retórica e matemática. Surgiu, sabe onde? Na Península Itálica. Lá na Itália surgiu. No fim do século XIV, início do século XV. E lá foi onde surgiu um movimento intelectual e cultural que o homem chega a se tornar o homem moderno. E como é chamado esse movimento de intelectuais? Através da cultura. Renascimento. Renasceu o homem para a sociedade. Informação, diálogo. Né, conhecimento das pessoas. Se era um grupo formado por quem, que eu disse aí, historiadores, filósofos, pelos pessoal da área de matemática, retórica, pelo pessoal da literatura. Então, o quê? Clareou a mente das pessoas daquela época. Tinham reuniões, eles se reuniam, debatiam, dialogavam, né, sobre assuntos, e isso se desenvolveu. E aí aparece uma nova visão de mundo, não é? Uma nova visão de mundo. O homem começa a clarear a mente, que é chamado renascimento. E esse renascimento, ele é utilizado com propósito, né? Aqui é bem claro. Foi criado pelo artista, mas tem um propósito. Esse propósito, ele vem em contradição preste atenção, com o que está acontecendo na Europa até aquele momento. Que é a teoria criada na cabeça do homem por quem? Pela igreja. Não é? A igreja, ela tinha um domínio muito grande sobre a população. Porque vocês sabiam que naquela época o pecado era pagado através de dinheiro, né? Através de dinheiro, através de terras. A igreja era a maior proprietária de terra no período medieval, a igreja católica, só tinha ela. Então ela tinha um domínio muito grande. Você cometeu um pecado, por exemplo, um homem traiu uma mulher, cometeu o adultério, ele ia lá, se confessava nos pés do bispo, do padre, do papa. Então ele disse, é o seguinte, né? Eles conversavam, pois você vai ser perdoado do seu pecado, mas você vai ter que pagar em ouro, você vai ter que pagar em terra, você vai ter que pagar em bens materiais. E a igreja só foi acumulando riqueza, e a população, e aqueles que não tinham como pagar o pecado, era torturado, não era excomungado, viu? Então era um período assim muito duro de ser vivido pela população mais pobre. Quem tinha com que pagar, pagava, quem não tinha. E também as pessoas não podiam se opor contra as leis criadas dentro da igreja. Porque também teve gente que foi queimada em fogueira.
né? Era escravizado, era excomungado. E quem era excomungado era visto como os outros como um demônio. Ok? Vocês vão se aprofundar nos estudos de história sobre isso aí. Aqui eu não vou me aprofundar muito não, para não chocar com o que vocês vão entender a partir de agora, viu? Já mais profundo para o ensino médio, você vai estudar isso lá. Então vamos ver aqui. Primeiro, né? Ele diz, primeiro, por que criou a ideia de que a Idade Média foi um período de atraso? Um milênio de trevas. Qual conhecimento e cultura da antiguidade clássica, é bem claro aí, teria desaparecido? Que concepção, essa concepção, será que ela é equivocada? Será que teve uma sociedade que adormeceu por vários anos? Será que a cultura grego-romana, ela continuou presente na literatura e nas teorias políticas da época, tanto na área de educação, da filosofia, etc.? Que outro problema decorrente dessa concepção de acreditar que qualquer expressão cultural possa surgir fora do seu tempo, ela pode renascer? E ele é bem claro aí. Deseja saber se renascer, se fazer renascer a cultura grego-romana, eles vão criar um estilo, né, ultrapassado a um estilo atual. Claro que tinha que ser um estilo atual, um estilo do que eles acreditavam. E aí a população, ela vê aí uma saída para aquele período que elas estão vivendo, né? Então, muitos historiadores, eles defendiam que mesmo esse período não tendo sido desenvolvido, né, na Europa, eles deveriam ter levado em consideração, porque o homem, de certa forma, ele aprendeu com aquilo ali. Então, que o período da vida, né, da sociedade, não é o período bom, não. O ruim também, não é, tem que servir de exemplo para nós, né? Por exemplo, esse período de pandemia que nós estamos vivendo é como se fosse um período de trevas. A sociedade, vocês sabem que ela está parada. Desenvolvimento econômico não está tendo, só está tendo desemprego. E nós temos que ter a lição disso aí também. Para quando isso aqui tudo passar, a gente voltar a todo vapor. E era isso que eles acreditavam. Sim, aquele período ali, está parado, está moderno, está em trevas, não é nem moderno, está em trevas, um período de não desenvolvimento, mas que não deve ser deixado de levar em consideração, que tirou-se muito proveito a partir dali, né? Muito conhecimento, muito entendimento. Então, eles começam a criar várias imagens, né? Os artistas, eles começam a criar imagens valorizando o homem, para levantar a autoestima do homem, viu? E aí, veio o humanismo. Então, pessoal, tchau e até a segunda aula, tá bom? Vamos estudar, e tirar 10.